Show, maravilha. Estou muito feliz. É tão bom quando uma canção, né? Essa última canção que a gente cantou, fala daquilo que a gente vai falar no capítulo aqui, né? É muito legal isso. Na verdade, nem é aquilo que a gente vai falar, é aquilo que a gente tem falado, domingo após domingo aqui em João. Porque como a gente já insistiu em repetir algumas vezes, né? João está falando a respeito de Jesus como Deus encarnado, que traz uma forma de vida, né? Então eu estou repetindo muito esse texto aqui, de João 20, né? Que João escolheu esses sinais, essas histórias, esses discursos de Jesus, para que nós creiamos que Ele é o Cristo e crendo tenhamos vida em seu nome. Então, falando sobre Cristo, o Messias dos judeus, Jesus de Nazaré, como Deus encarnado, doador de vida. Deus encarnado que vem trazer um tipo de vida diferente. E a gente falou disso de novo e de novo ao longo desses primeiros 5 capítulos. A gente falou dele falando isso com Nicodemos. A gente falou quando ele falou sobre nascer de novo da água e do Espírito. A gente falou dele falando isso com a mulher samaritana, quando ele fala a respeito de uma água, e a gente cantou sobre isso agora, que quem tomar vai se tornar como uma fonte de água vida, de se nascerá um rio que flui para a vida eterna. A gente falou disso quando ele fala com os discípulos a respeito da comida que ele tem para comer, que é uma comida que eles não conheciam, que é fazer a vontade do Pai, uma comida que saciava sem ter que comer. A gente falou disso no último domingo, quando a gente fala sobre ele ser aquele que chama os mortos de volta para a vida, aquele que fala, levanta-se e traz então uma pessoa que vinha de uma natureza existencial morta para uma existência agora viva, conectada com ele. Tem tudo a ver essas duas coisas. Espero que esteja todo mundo percebendo isso, enquanto a gente caminha pela narrativa de João, essa proposta de Jesus de nos libertar da morte. Só que ele está começando de dentro para fora. Essa proposta de Jesus de nos livrar da escravidão, do pecado e da morte. Nos livrar, primeiro, da condição de pecado, não a condição moral, embora a gente também esteja sendo livre dela, de estar pecando, mas a condição existencial de pecado. Existência separada de Deus. A condição relacional de morte. Existência separado da fonte da vida. Por isso que a proposta é aquele que beber da água que eu lhe der, agora vai nascer de dentro de você um rio de água viva. É uma reconexão com a fonte da vida. E ele tem usado muito comida e bebida. Jesus tem usado muito comida e bebida para falar com a gente a respeito desse tipo de vida que ele traz. E é interessante, né, porque a nossa queda, e quando eu falo a nossa queda, eu estou falando do Éden, que nós caímos no Éden também. A nossa queda foi na escolha de uma comida. Nós escolhemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a nossa queda também foi na escolha de uma comida. E estava posto no jardim 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Representando a escolha do homem pelo próprio Deus, que é a fonte de vida. A gente acabou de cantar aqui, né? Fonte de água viva. A escolha pelo próprio Deus, ou a escolha pelo conhecimento do bem e do mal. Em algumas interpretações, a escolha pelo meu direito de definir eu mesmo o que é bom e o que é mal, separado de Deus. E nós fizemos essa escolha, e não é difícil perceber que a humanidade como um todo fez essa escolha, de se ter como o próprio Deus, de escolher o que é bem e o que é mal, fazer as coisas do nosso jeito. E com isso nós abandonamos a fonte de vida. E é simbólico, então, que Deus olhe para isso e então corta o acesso do homem ao jardim. Quem lembra desse detalhe do conto ali em Gênesis 3? Deus corta. Não vamos dar mais acesso ao homem para que ele não coma da árvore da vida e não viva para sempre. Então nós somos cortados da fonte de vida.
E isso é nisso que provê a nossa condição existencial de morte. Nós não estamos mais conectados com a vida que vem do próprio Deus. Então Jesus habitou entre nós e Ele está dizendo para as pessoas: eu sou essa fonte de água viva que vem do Pai. E hoje Ele vai dizer claramente: eu sou o pão da vida, no capítulo 6. Eu sou isso que vocês perderam, essa possibilidade de se aproximar novamente da árvore da vida. Jesus é essa vida e Ele vem nos dar de novo de comer da árvore da vida. Então, é para isso que Ele vem, para nos levar a essa condição existencial de morte. E a gente cantou sobre isso, e eu espero que enquanto cantava, assim como eu, você tenha sentido vontade de tomar mais um pouco dessa água, de tomar mais um pouco dessa fonte. João, então, estrutura o seu evangelho em torno de algumas coisas. Ele começa estruturando em torno de 7 sinais, dos quais a gente já falou a respeito de boa parte. A gente foi até a cura do paralítico na semana passada. E esses sinais, em cada um deles, Jesus estava mostrando quem Ele era. Ele estava mostrando coisas a respeito do seu poder. Então, Ele é Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele está fazendo coisas que somente Deus poderia fazer. Ele está mudando os elementos, Ele está curando a distância, Ele está levantando pessoas que estavam paralíticas há 38 anos, Ele está, como vemos hoje, multiplicando comida, Ele está controlando coisas que apenas um Deus poderia fazer. Então Ele é Deus e isso é visto no seu poder, mas simbolicamente os sinais também apontam para a vida que Ele propõe. Então tudo que João organiza é para que nós creiamos que Ele é Deus e crendo tenhamos vida em seu nome. E são todos sinais que mostram que Ele veio nos dar vida. E isso pode ser visto no significado simbólico dos sinais. Mas como a gente está insistindo aqui, a coisa mais importante a respeito dessa história não são os sinais, são a realidade para a qual eles apontam. E por isso, Jesus está constantemente frustrando uma multidão que está em busca de sinais. Como Ele continua frustrando a gente quando a gente em busca apenas de sinais. Que legal, ele ainda chorou aqui agora há pouco. Pai, que nós possamos te buscar não só pelos sinais. Então que a gente consiga, de fato, na leitura do capítulo 6, a gente vê, nós vamos ver hoje 2 novos sinais, mas que a gente, de fato, veja aquilo que eles representam. E Jesus começa a ser mais intencional nisso. Porque agora ele começa nos seus discursos a falar de forma mais aberta a respeito de quem ele é, a explicar o significado por trás dos sinais mais claramente, a explicar quem ele é e o que representa a sua missão mais claramente. E ele vai entrar agora também numa série de 7 declarações de quem ele é, que vão estar ali ao longo do Evangelho de João. E a primeira a gente vai falar sobre ela hoje também. Então ele vai começar agora a falar a respeito do que na visão dele significa a própria vinda dele. Isso é muito interessante, porque a gente tem muito Paulo explicando para a gente o que significa a vinda de Cristo, a vida de Cristo e a nova vida que ele propõe. Mas em João, e esse é o único evangelho que retrata isso, nós temos Jesus fazendo uma elaboração a respeito do significado da sua vinda para nós, em relação à vida que ele propõe. Então vamos abrir o nosso coração, vamos orar, abrindo o nosso coração, para que o Pai nos dê de fato uma visão ampliada de quem Cristo é, a partir da exposição do próprio Cristo, de quem Ele é. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra encarnada, Jesus de Nazaré, aquele que desceu do céu, quando absolutamente não precisava disso, aquele que deixou o conforto para ir atrás de ovelhas rebeldes como nós. Ah, Senhor, muito obrigado por Cristo Jesus. E muito obrigado pela sua palavra inspirada que nos revela Ele. Pelo que foi escrito por nós, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a essas histórias tão poderosas. Pai, muito obrigado. Que através da leitura e exposição da sua palavra inspirada, nós possamos ter um encontro real com a sua palavra encarnada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, gente, a partir de João 6, eu estou lendo no NVI, e vamos fazer uma leitura. O capítulo 6, eu vou dividir ele aqui em 3 sessões,
vamos ler a sessão, eu vou comentar algumas coisas, né? A pregação expositiva, ela não me permite ser tão linear quanto eu gostaria, né? Mas é muito legal porque, por não ser do jeito, eu gostaria do jeito que Cristo falou. Então a gente pode, de fato, experimentar isso no seu máximo, né? É um pouco mais difícil de acompanhar, talvez, do que uma pregação onde a gente tem um tema e a gente vai com começo, meio e fim, né? Isso, às vezes, eu juro para vocês, me incomoda um pouquinho. Então é até desafiador para mim, eu fico tentando construir um eixo só, né? Mas ao mesmo tempo é o que está escrito, então é isso que a gente de fato tem que experimentar, a experiência do capítulo como um todo, por mais denso que seja, porque Jesus vai falar muita coisa, mas quando a gente faz essa experiência de ler tudo de uma vez e entender como o que a gente vai ler aqui agora, do milagre da multiplicação de pães, o milagre de Jesus andar sobre as águas e o discurso de Jesus a respeito de como ele é o pão da vida. Tudo isso está falando a mesma coisa, que é a mesma coisa que o capítulo anterior estava falando. A coisa que o capítulo anterior estava falando, isso ganha valor para a gente. Amém? Então, me dê de presente sua atenção e vamos entrar aqui nessa jornada. João 6, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Guarda isso aí no seu coração. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? E ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários. Algumas traduções estão colocando aí 6 meses de salário. Não comprariam pães suficientes para que cada um aqui recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Amém? Vamos começar aqui então. A primeira coisa que eu quero que a gente tome nota aqui é que estava próxima a Páscoa. João não fala isso à toa, porque João está sempre nos informando quando a Páscoa está chegando. A purificação do templo aconteceu na Páscoa, lá no capítulo 2, onde Jesus faz a primeira purificação do templo. Agora, esse sinal da multiplicação de pães vai acontecer na Páscoa. E a gente já sabe que na próxima Páscoa, que Jesus vai celebrar com os discípulos, é a Páscoa da última ceia, é a Páscoa da crucificação. E é interessante que, assim como na próxima Páscoa, nessa Páscoa nós temos Jesus partindo do pão. Então João está nos colocando, João está criando essa moldura para o nosso imaginário, a moldura da Páscoa. E ele vai fazer todas as vezes que a Páscoa se aproxima nos próximos capítulos. Agora, o que é a Páscoa? Porque o tema da Páscoa vai ser muito constante nesse capítulo 6 todinho. Vocês vão perceber que o povo vai começar a comparar Jesus com Moisés.
Então, o tema da Páscoa vai ser muito interessante aqui nesse capítulo. E só para fazer um lembrete, né, o que era a Páscoa para os judeus, né? A celebração deles terem sido libertos da escravidão. Libertos para o deserto, para uma jornada que levaria à sua nova terra. Uma jornada essa aonde Deus os sustentou em tudo o que eles queriam, inclusive com pão do céu, maná. Então, João está trazendo tudo isso de volta para a gente, porque vai acontecer coisas que vão lembrar aquele povo disso. Jesus agora vai, nos próximos versículos que a gente acabou de ler, alimentar com um pão milagroso um povo que também está aguardando ser libertado. Agora não mais os egípcios, mas os romanos. Então aquele povo segue escravo em certa medida, segue sem ter a sua liberdade política e está aguardando ansiosamente por um profeta que viria para libertá-los. Isso tudo vai culminar, né, e no povo achando que Jesus vai resolver aquilo naquela hora, pronto para exigir isso dele, e Jesus dizendo que na verdade ele é que é o pão. Então guarde isso no seu coração e vamos ver isso transcorrer nos próximos versículos. Estamos aqui, só para a gente situar no local, né, como a gente já está habituado. No último capítulo, Jesus estava em Jerusalém, agora ele foi transportado, né? Na verdade, João não está contando todos os detalhes. Então, agora Jesus está aqui no Mar da Galileia. Tá? Nós não sabemos exatamente aonde. Então, ele estava aqui, agora ele está aqui. Boa parte do ministério de Jesus acontece de agora em diante na Galileia. Por quê? Devido aos eventos transcorridos no último capítulo, o povo da Judéia está pronto para matar ele já. Então ele vai transcorrer agora boa parte do resto de João na Galileia, e quando ele voltar para a Judéia agora, é para nos levar à última semana. Então ele agora está por aqui, provavelmente em Cafarnaum, né? E nós não sabemos a localização exata no Mar da Galileia, de onde foi que aconteceu isso. Esse milagre é relatado em todos os evangelhos, e Lucas vai dizer que é próximo de Betsaida. Então, provavelmente por aqui, nessa região aqui, talvez essa travessia aqui de Cafarnaum a Betsaida seja a travessia que Jesus foi para o outro lado, e a multidão seguiu ele. E lá ele falou com os 5.000, e na volta ele anda sobre as águas, enquanto os discípulos vão primeiro de navio. De navio não, de barco, né? Navio é tecnologia avançada. Então, o Mar da Galileia, só para a gente entender o tamanho disso aqui e ter uma noção do que está acontecendo. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago, né? É um lago muito grande, água doce, né? Com cerca de 20 quilômetros de largura e 13 quilômetros 20 de comprimento, 13 de largura. Jesus vai até lá e a multidão segue ele, tá? Ignorem isso aqui são teses que o pessoal pensa de caminhos que Jesus pode ter perseguido, mas a gente não sabe exatamente onde foi que estava. Eu só aqui no frame do Mar da Galileia, para a gente ter uma noção de aonde essas coisas aconteceram. Então a multidão segue Jesus até lá, ele começa a falar, ele começa a ensinar. O texto relata que cerca de 5.000 pessoas estavam ouvindo, 5.000 homens, possivelmente haviam ali também suas mulheres e seus filhos. Então pode ser ainda mais gente que isso. E Jesus faz um teste com Filipe, ele pergunta para Filipe, já provando a fé dele, aonde que a gente pode comprar pão para alimentar esse povo todo. Aquilo ali era impossível em duas medidas, né? Porque primeiro que era longe, não tinha nenhum para eles comprarem pão, eles voltaram para Betsaida. E segundo que era caro. Então aquilo ali, aos olhos de qualquer pessoa normal, alimentar aquela multidão, seria impossível nas duas medidas, tanto na medida de distância, quanto na medida de preço. E Filipe, então, deixa isso bem claro, né? Mas Jesus vai lá e alimenta a multidão inteira com 5 pães e 2 peixes. É muito legal porque até aqui Jesus falou que ele tinha uma comida diferente e uma água diferente, né? Mas ele não dá isso na prática. Aqui, o ensino a respeito de Jesus ter um pão para dar, que sacia por completo a nossa necessidade de alimento, aqui esse ensino vai ganhar vida. Porque Jesus, de fato, vai multiplicar pão. Mas o que ele está fazendo, mais uma vez,
é com o mesmo objetivo do que ele fez para a mulher samaritana. Ele está mostrando para Filipe. A mulher samaritana tinha sede, ele mostra para ela que ele tem para oferecer uma água que vai fazer que ela nunca mais tenha sede. Então ela tinha uma mentalidade de escassez, de falta, de necessidade eterna, e a gente já falou que isso fala do vazio existencial, de estar desconectado da fonte da vida, e agora ele está fazendo a mesma coisa, mostrando para os discípulos, né, que essa proposta dele de uma existência sem carência, de comer do pão, como ele vai falar mais à frente, que quem come desse pão nunca mais terá fome, isso agora sai do invisível e visita o visível. E ele transforma 5 pães em algo que alimenta 5.000 pessoas. Só que o objetivo era fazer ver o invisível. Então era um sinal, isso parte do invisível para o visível, mas para que olhar para o invisível. E aquele povo não entende, aquele povo quer mais pão. Jesus está preparando o terreno para falar do tipo de vida que ele oferece de novo. E para a gente, o objetivo central do milagre tem que ser o mesmo. Mostrar que quem crê nele agora tem acesso a uma existência onde não falta nada. Porque nós temos de novo acesso à árvore da vida. Nós temos de novo acesso ao pão da vida. E é muito interessante, né? Que Jesus está falando sobre essa vida de qualidade, de sem falta, essa vida aonde, porque não falta, né? Como a Elinete colocou aqui, né? Porque eu sou uma fonte que transborda, eu posso repartir. Porque eu sou uma fonte que transborda, eu posso dar para as pessoas daquilo que eu tenho. E é muito interessante, então, que ele faça o milagre a partir da disposição de um rapaz. Um rapaz que não se sentiu constrangido em oferecer para o mestre 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Que eu acho que a gente se sentiria constrangido. Eu acho que se Jesus perguntasse para a gente assim, quem aqui tem, como que a gente pode alimentar aqui? Quem teria coragem de tirar 5 pães do bolso, né? Talvez aquele rapaz fosse de fato quem entendeu a mensagem. Porque Jesus estava pregando, ele estava ensinando. E a gente sabe que toda vez que Jesus ensina, ele está ensinando a respeito desse tipo de vida. Ele está ensinando a respeito do repartir. Né? Nós temos ali o Sermão do Monte, e olha que interessante, nós temos ensinamentos muito parecidos com o do Sermão do Monte em outros capítulos de outros evangelhos. O que isso indica? Que os evangelhos estavam confusos? Não, que Jesus provavelmente ensinava aquelas coisas várias vezes. Não só em um lugar, mas em vários lugares. Então Jesus estava sempre ensinando a respeito do repartir, a respeito perdi a palavra aqui. Do superar as exigências da lei, né? De ter um amor que vai além do que é justo. E talvez aquele rapaz fosse alguém que ouviu aquela mensagem. E que justamente por ter o seu interior transformado, ele teve coragem de oferecer ao mestre 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão. Então, a partir dessa disposição, Jesus vai fazer o quê? A mesma coisa que ele faz na ceia, ele dá graças, agradece ao Pai, porque o Pai já forneceu o suficiente, reparte, e aquilo se torna suficiente. Cara, isso é muito milagroso. E está nos falando novamente, né, para o tipo de vida que Jesus propõe. Um tipo de vida onde eu não tenho dúvidas de que eu tenho para repartir. Eu posso ter até dúvida de se eu vou ter para mim amanhã. Mas eu não tenho dúvidas de que eu tenho para repartir. Porque o Pai está provendo o seu povo. Mas o povo não entendeu isso, provavelmente não conseguiu juntar o discurso ao sinal. O que o povo entendeu? O povo entendeu no aspecto exterior, na possibilidade de fato, não passar mais fome, porque a realidade daquele povo não era fácil. Tá? A gente às vezes olha para essa história do nosso tempo, onde ninguém passa fome, onde a gente está sempre de barriga cheia. E aonde obesidade se tornou um problema. Mas pela grande parte da história da humanidade, morte de fome era a causa de morte mais.
a novidade da gente ter problema de controle de peso é uma coisa de 200 anos para cá. Então a gente está falando com um povo que estava acostumado a ter estômago vazio, com um povo que não vivia fartura. Então a gente tem que ter um pouco mais de compreensão ao perceber que, sendo alimentados milagrosamente, eles queriam aquilo. Eles queriam continuar de barriga cheia. Eles queriam um rei que pudesse prover aquilo para eles. Então o texto relata que depois de ver o sinal milagroso, o povo começa a dizer: sem dúvida, este é o profeta. O povo queria que aquele homem, então, que foi capaz de dar a eles comida, que aquele homem pudesse ser o rei deles e levasse, como a profecia falava, Israel a um tempo de paz e prosperidade como nunca antes visto. E aqui começam, então, as comparações de Jesus com Moisés. Porque quando a gente fala aqui, né, que aquele povo falou que, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, o povo está se referindo à profecia em Deuteronômio 18, quando Moisés fala que viria um profeta semelhante a ele, guiar Israel no futuro. É uma profecia que a gente não pensa muito como profecia messiânica, mas e que a gente falou um pouco sobre ela na mulher samaritana, porque como os samaritanos não consideravam os escritos proféticos, a profecia messiânica que eles tinham era essa, aqui no Deuteronômio 18, o profeta semelhante a Moisés, que viria guiar o povo. E Moisés guiou o povo da onde? Da escravidão. Então, mais do que nunca, aquele povo queria um profeta que os guiasse para fora do domínio político dos romanos. E eles entenderam em parte, porque de fato Jesus era o profeta como Moisés. E ele era o rei prometido pelos profetas. Só que não no sentido que eles gostariam. Então Jesus, percebendo que eles queriam forçá-lo a ser rei, eles queriam proclamá-lo rei à força, ele se retira. E ele vai para um monte orar. Vamos continuar aqui. E o que acontece? Ao anoitecer, só para vocês entenderem, gente, nós vamos fazer uma pausa na história do Pão da Vida, vamos falar sobre o caso de Jesus andando sobre as águas, e depois a gente volta para o povo confrontando Jesus a respeito de querer mais pão. Vai parecer que trocou o assunto, mas é só um interlúdio aqui. Então Jesus vai orar no monte. Outros evangelhos registram que ele pediu, né, que os discípulos fossem à frente. Então, ao anoitecer, seus discípulos desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro. Ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, quem sabe o que são 30 estádios? Cerca de 6 quilômetros. Então eles tinham remado aí cerca de 6 quilômetros. Eles viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o lago, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então, resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então, aqui a gente tem mais um dos sinais sendo lançado aí na gente, né? Jesus, ele tem controle total dos elementos. O mar era visto pelos israelitas como uma força que eles não desbravavam, tá? Diferente de outros povos, como os sírio-fenícios, que desbravavam o mar, faziam grandes navegações, o povo de Israel só pescava mesmo. O mar era uma força que eles não tinham coragem de encarar. Embora existe na história deles, também no Êxodo, um conto a respeito de como Deus teve força de passá-los por um mar, né? A abertura do Mar Vermelho. E aqui Jesus está mostrando, assim como Moisés também, poder sobre o mar. Só que ele anda sobre o mar, ele atravessa o mar, e há certo paralelo com Moisés nisso. Outros evangelhos dão mais detalhes a respeito dessa história. João para por aqui mesmo, e a gente vai seguir João, para que a gente possa focar na narrativa a respeito do pão da vida. Quem sabe, em outra exposição a respeito desse sinal, em outros evangelhos, a gente fale mais sobre isso. Aqui a gente vai preferir focar naquilo que João foca. E o que João quer que a gente perceba aqui? Duas coisas.
Uma é que os discípulos estão tendo confirmação cada vez mais do poder de Jesus. Ele anda sobre as águas, ele domina os elementos da natureza. Então é mais um sinal apontando para Jesus como aquele que tem o selo de aprovação do próprio Deus. Ele faz as obras que só Deus faria. Mas não só os discípulos, o povo também percebe isso. Por mais que eles não vejam Jesus andando sobre as águas, a narrativa vai mostrar que o povo percebe que Jesus sumiu sem barco. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos. Eles perceberam que os discípulos foram embora, Jesus não foi, Jesus tinha que estar ali. Mas que esses tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades, uma cidade próxima, aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, depois que o Senhor tinha dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum, em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegasses aqui? Então eles perceberam que alguma coisa milagrosa aconteceu, né? Porque Jesus não estava lá e não tinha chegado mais rápido que eles, porque se fosse fazer a travessia a pé, ao redor do lago, eles teriam chegado primeiro. Então eles percebem isso, né? E eu queria declarar Jesus rei à força. Agora, Jesus percebe, então, que o coração deles não está no lugar certo. E isso vai começar um certo confronto aqui entre Jesus e o povo. A verdade é que o povo foi atrás de comida. O povo queria mais pão. O povo queria mais pão. E Jesus, então, vai começar agora uma explicação a respeito do que o sinal do pão significava. Nós vamos fazer um pouquinho diferente das últimas vezes. As últimas análises de discurso de Jesus que eu fiz, eu fui de 3 em 3 blocos, comentando bastante coisa. Eu vou tentar ir mais fluido. Nós vamos ler bastante agora. Nós vamos do 25 até o 71. E depois a gente vai falar dos temas que Jesus abordou, para ver se fica mais fluido um pouco. Entendeu? E é legal também, porque vai dar uma oportunidade da gente ouvir o que aquelas pessoas ouviram da boca de Jesus, enquanto a gente lê exatamente o que ele falou aqui. Vou fazer talvez algumas interrupções para falar algumas coisinhas ali, ou acolá, mas quero ir mais fluido. Vamos lá. Estou avisando vocês para vocês se prepararem para a quantidade de coisa que a gente vai ler agora. É muito. Mas vale a pena. É Jesus falando. Vamos ouvir. João 6, a partir do 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus distorcendo aí, trazendo para o invisível o significado. A qual o Filho do Homem dará a vocês. Pois Deus, o Pai, o reconheceu. Eu falei disso agora há pouco. Esse reconhecimento é, Jesus está executando os sinais que só Deus Pai poderia fazer. É o que ele defendeu com os religiosos na semana passada, em João 5. O Pai é que dá testemunho de mim. Então, Deus, o Pai, o reconheceu. Busquem essa comida. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Gente, percebe isso aqui, ó. Não trabalhem pela comida que estraga. Aquele povo tem pão, aqui eles querem muito pão, gente. Eles perguntam: então como é que eu trabalho para ganhar esse pão? Que trabalho é esse que eu tenho que fazer para ter essa comida que não estraga? O que precisamos fazer para realizar as obras, os trabalhos que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, ou em algumas traduções que fazem mais sentido aqui para o discurso. O trabalho que Deus quer de vocês é esse, que creiam naquele que enviou. Então você lembrou aí da mulher samaritana que também não entendeu que era sobre água, diferente da água normal. Aquele povo também não entendeu que era sobre pão, diferente do pão normal. Eles estão insistindo: o que a gente pode fazer para ganhar esse pão que não estraga? Aquele povo estava: meu Deus, assim como a mulher samaritana, água que eu nunca mais vou ter que vir no poço, pão que nunca estraga. Então eles querem isso.
Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrará, para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados eram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Quem traz para a conversa o pão dos céus são eles, porque eles estão enxergando em Jesus a narrativa do Êxodo, como a gente falou aqui. Agora precisava de mais sinal. Jesus tinha acabado de multiplicar 5.000 pães para mais, né, porque sobrou, né? Então, agora, o que eles querem? Eles querem pão todo dia, porque o maná, o pão dos céus, que os antepassados tiveram no deserto, era pão todo dia. Então eles estão pedindo mais um sinal, não é porque eles queriam mais sinais, é porque eles queriam pão todo dia. Então nos mostra esse sinal milagroso. Então Jesus declara: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse povo quer pão. Ele está argumentando: pão não é o que vocês estão pensando. Ele: Senhor, dá-nos sempre desse pão, a gente quer pão. Eles sabem que Jesus pode dar pão e eles querem pão sempre, né? Mas Jesus vai frustrar eles então novamente, agora explicando o que é o pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. A declaração foi impactante para eles, e deve ser impactante para a gente. Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida. E falando sobre novamente a promessa que Ele faz à mulher samaritana, de uma existência sem carência, sem sede e sem fome, mas é de dentro para fora. É sem esse vazio existencial da separação do próprio Deus. Então, em João, Jesus parece estar sempre falando disso, né? Da vida que Ele propõe, que começa por dentro, mas termina na ressurreição. Então, não é só invisível, eventualmente fica visível. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, embora essa realidade invisível, que começa dentro, nós não estamos defendendo um evangelho gnóstico, onde isso morre aqui dentro, começa aqui dentro e a gente é liberto da existência, da fome, da existência corpórea. Até porque Jesus ressuscita e come. A promessa é que isso que começa dentro, no último dia, se completa. Porque eu ressuscitarei no último dia aqueles que o Pai me deu, aqueles que creem em mim. Então ele fala assim de algo que é invisível agora, e nós temos que desejar pelo invisível, porque já é superior, já é vida eterna de imediato, mas só vai se tornar em completude no físico, na ressurreição do último dia. Mas eles podem se apropriar disso agora. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Embora a ressurreição venha no último dia, o olhar para Ele e crer permite se apropriar dessa vida agora. E aqui ele está claramente dialogando com o trecho aonde ele fala que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e quem olhou para a serpente foi curado, quem enxergar o Filho do Homem, quem olhar para Ele e crer, será curado. Então, novamente, a promessa de que a nossa cura vem de olhar para o sacrifício dele. E tem efeitos imediatos. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque eles estão entendendo que ele queria
que eles comessem ele. Era um discurso meio canibalístico, meio antropofágico ali. Era muito esquisito para eles. E vai ficar pior. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. Então eles estavam achando que ele estava sendo meio arrogante, né? Eles diziam: esse não é Jesus, filho de José? Nós não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que ele veio do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto. Isso que vocês estão buscando aí hoje. Mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo, pela vida do mundo. A fome que Jesus vem satisfazer é a fome pelo fruto da árvore da vida. É a fome pela comida que pode me fazer nunca mais morrer. É a fome por sair dessa realidade existencial, desconexão com Deus, que nos leva a crises e mais crises de identidade e carência completa. Essa é a fome que ele vem satisfazer. E lá estava o povo de Israel, assim como murmurou no deserto, porque na verdade eles reclamaram do maná no deserto. Eles murmuraram. E porque eles murmuraram, as serpentes são enviadas. Então é tudo conectado. E aqui eles estão murmurando com o próprio Deus novamente, rejeitando novamente o pão que é posto na frente, que é muito superior àquele pão. E novamente, se eles olharem para a maldição da cruz, eles podem ser curados. Então, este pão é a minha carne. Mas o discurso está ficando bem gutural para eles. Está ficando bem entranhado, bem entranha, um papo bem carne, sangue. E os judeus têm dificuldade com isso. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, ele piora agora, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Gente, o judeu não tocava em sangue. Isso aqui para eles era dificílimo, porque eles estavam entendendo tudo do ponto de vista literal primeiro. Então, era muito difícil receber essa palavra. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, esta é a comida que importa, né? A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é o maná, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse tudo isso em Cafarnaum, numa sinagoga. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: isso é motivo de tropeço para vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Eles vêm. Depois ele está falando da sua ascensão e do fato de que ele deixaria eles com a missão de fazer as coisas. O Espírito da vida, a carne
não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Vocês estão focando em carne e sangue. Não, as palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Cara, Pedro entendeu. Pedro entendeu. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi vocês 12? Todavia um de vocês é um diabo, ou um acusador. Okay? A palavra Satanás significa acusador. Então aqui é mais provável que ele esteja falando sobre o fato de que Judas iria acusá-lo, né? E não que ele era o próprio tinhoso. Não é isso. Ele se referia... É o sete pele. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo, e aqui o capítulo acaba. A gente acaba num cliffhanger o capítulo, né? Acaba tipo naquela... Sabe quando o episódio de série acaba com aquela coisa que no final termina assim... Pam, pam, tipo, a gente já sabe que Judas vai trair. Então a gente não está sentindo isso. Mas imagina se a gente estivesse lendo isso aqui sem saber que tinha um traidor no meio. Então, ia ser bem legal. Tipo assim, ele sabia que Judas iria traí-lo. Aí a câmera foca na cara de Judas assim e rola os créditos. E assim acaba o capítulo, né? Vamos ver o que vai transcorrer aí daí em diante, né? Mas vamos focar aqui então nesse discurso como um todo. Eu separei alguns temas a respeito do discurso para a gente meditar, né? Nessa manhã. Coisas que a gente pode entender a respeito do que Jesus quis dizer para aquele povo e que tem aplicação também para a gente. Tá? E a primeira coisa que a gente está batendo várias vezes aqui é que os sinais apontam para algo maior do que eles mesmos. Então a gente está repetindo isso muitas vezes, porque a gente já não custa repetir, né? Que a igreja evangélica, na verdade a igreja, os discípulos de Jesus no geral, ainda tem dificuldade com isso. Tanto é que, na maior parte das vezes que a gente expõe os milagres de Jesus, a gente está mais focado em falar que ele pode fazer gente. Nós acreditamos que ele pode fazer milagres? Acreditamos. Mas se nós focamos nisso, nós somos como aquela multidão que está mais interessada nos sinais do que naquilo que eles representam. Então, quem veio aqui para ouvir João 6, achando que a respeito de Jesus poder acalmar a tempestade da sua vida, me desculpa, não é esse o foco do texto. É uma aplicação devocional válida? É. Mas não é esse o foco do texto. Nós queremos ser aqueles que entendem para o que os sinais apontam, porque sabemos que comer do pão da vida é mais importante do que comer do pão de hoje. Então o povo não entendia, o povo queria pão todo dia. Eles entenderam que Jesus era o Cristo, mas não do jeito deles. Os discípulos, inclusive, muitos ali vão embora, porque eles entenderam que Jesus era o Cristo, mas não do jeito deles. Essa frustração deles de ele não destronar Roma logo, dele não começar uma revolução logo, dele poder dar pão, dele poder acabar com a fome e não o fazer. Fome era um problema sério, dele poder acabar com a fome e não o fazer. E Jesus frustra eles, porque eu quero que vocês entendam que tem um pão mais importante, comer da minha carne, beber do meu sangue, é um pão que não embolora. Vale mais a pena do que vocês estão buscando em mim. Então fica apenas aqueles que estão compreendendo isso, aqueles que o Pai deu para que eles compreendessem isso. De fato, ele estava lá para livrá-los da escravidão, mas não a escravidão romana, a escravidão do pecado e da morte. E aquilo era a coisa mais importante naquele momento, e isso segue sendo a coisa mais importante para nós. Nossa busca por Jesus tem que ser, em primeira instância, por Ele mesmo.
para que nós possamos, na nossa conexão com Ele, sermos livres da morte que está no nosso interior. Eu falei muito sobre isso nos últimos 2 capítulos, então não vou voltar aqui, que eu vou perder tempo precioso, mas quando for finalmente postada a última pregação, quem não estava aqui pode reouvir, a gente falou bastante sobre isso, desejar aquilo, o próprio Cristo, aquilo que os sinais estão mostrando, e não mais e mais sinais. Um outro tema é que Ele é o pão que desce dos céus para dar vida ao mundo. Ele é o pão que importa. Há um pão mais importante. Aqui eu me lembro dele falando com os discípulos, né? Eu tenho para comer uma comida que vocês ainda não têm, vocês ainda não entenderam. Que essa comida que eu tenho para comer, ela é mais importante. A conexão com o Pai. E lá ele fala, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aqui ele se oferece como o pão da vida que reconecta a humanidade de volta com o Pai. E esse é o pão que importa. E quando ele revela que ele não estava ali para garantir estômagos cheios, quando ele revela que ele não estava ali para garantir que os estômagos vazios daquele povo ficassem de agora em diante cheios, como ficaram no dia anterior, a multidão. E será que isso também não frustraria a gente? Porque é muito fácil a gente olhar para isso, da nossa perspectiva de século 21, e achar que não frustraria a gente, que a gente teria entendido aquilo. Mas e se a gente tivesse com fome? E se a gente estivesse passando fome, e Deus se manifestasse, para falar que a solução que Ele tinha para a gente é uma solução interna, e não resolveria de imediato a nossa vontade de comer do dia? E muitas vezes Deus faz isso com a gente, né? A gente é desafiado a receber respostas que não são as que nós gostaríamos. Então isso segue acontecendo. Sempre que nós vamos a Deus em busca apenas das suas mãos, daquilo que Ele pode nos dar, nós somos continuamente frustrados, porque Ele nos oferece aquilo que nós precisamos, que é uma transformação interior. Será que se nós fôssemos desafiados a uma realidade de estômagos vazios, nós aceitaríamos bem que Deus, podendo matar nossa fome, não quis matar, porque Ele queria que a gente entendesse algo antes? Que a gente vivesse algo antes? E que está tudo bem se você morrer e eu te ressuscitar no último dia? Tá bom, aceita. Então Jesus está falando sobre a possibilidade da vida eterna. Para a gente conseguir entender isso bem, Ele está falando sobre a possibilidade de vida eterna, a partir de comer do pão que importa. Começando agora, conexão com o Pai desde já e para sempre, a qualidade da nossa existência transformada. Mas será que mesmo em 2024, a gente acha isso mesmo mais importante que pão francês? Porque nós não somos provados como aquele povo, de ter que receber aquela palavra, estando com estômagos vazios. Nós temos uma prova diferente, mas que também é prova, que é ter que receber essa palavra, podendo comer o tanto quanto a gente quiser, estando com estômagos cheios. Será que a gente entende que o pão que importa comer não são nossos confortos diários, mas sim a busca constante pelo pão da vida? Sim, o ir comer do pão da vida? Ou nós temos perdido oportunidades de comer do pão da vida para comer pizza e assistir Netflix? Então essa palavra também é desafiadora para a gente, por mais que num sentido oposto. Porque mesmo supridos de todo pão, será que acreditamos que o que importa não é comer pão francês, o que importa é todo dia comer um pouco do pão da vida? E quando eu pensei nisso ontem, eu fui o primeiro a ser corrigido por esse pensamento. Quando eu pensei nisso, enquanto eu estava preparando essa parte desse sermão, essa admoestação veio primeiro sobre mim. Se eu realmente acho que comer esse pão é importante, por que eu não tenho buscado ele todo dia? E eu tenho buscado pão francês na padaria com meu filho todo dia. Então será que a gente realmente entende que Jesus é o pão que importa? E bebe do seu sangue todo dia, toma das suas palavras que dão vida todo dia? Através da exposição às Escrituras, através da oração, através da comunhão com os santos? Ou a gente está muito confortável para abrir mão do nosso conforto, para comer o pão da vida? Mas Deus está atraindo a humanidade para si.
Então esse é um outro ponto do discurso, né? Não é a gente escolhendo, não é aquele povo que está escolhendo tomar do pão da vida. É Deus que está atraindo a humanidade para si. É Deus que dá o primeiro passo em direção ao povo. Então a nossa escolha, na verdade, já foi tomada no Éden. E essa é a escolha que se confirma no coração de toda a humanidade. Nós temos escolhido a desconexão com o Pai, a vida a partir de nós mesmos como autorreferência, que por mais insatisfatória que seja, e por mais que nós conheçamos as crises que isso resulta, nós temos repetidamente escolhido essa vida. Então não faz sentido achar que somos nós agora que estamos indo atrás de Jesus. Não. O primeiro passo é do Pai. E isso é um outro ponto que Jesus demarca no discurso várias vezes. Quem resolve dar uma nova oportunidade de acesso à vida para aqueles que foram cortados do jardim é o próprio Pai. Então Jesus fala: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem vem a mim? Todo aquele que o Pai me der. E eu jamais rejeitarei quem vier a mim. Mas é o Pai que está atraindo. É o Pai que está trazendo. E em outro texto ele fala: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o Pai está dando a algum. O Pai deseja que todos creem, mas apenas alguns estão de fato indo. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então Deus, o Pai, está ensinando, e aqueles que o ouvem estão vindo. Todos são convidados, todos que olharem serão salvos, todos que comerem terão vida eterna, mas alguns vão. Aqueles que ouvem o Pai e dele aprendem. Isso é uma coisa que é um primeiro passo do Pai. E Jesus está colocando isso bem claramente aqui, para que de forma alguma a gente ache que é a gente que está dando um passo em direção a Ele. E sim, Ele que é o pão que desceu do céu para nos oferecer dessa comida que nós não queríamos e que aquele povo ali, na sua maioria, estava rejeitando. E os que vendo Cristo reconhecem sua insuficiência, reconhecem que precisam mais do pão vivo, que precisam mais de pão vivo do que do pão do dia, do que do pão de sal, do que do pão francês. Esses são os que estão de fato recebendo esse pão da vida. Então que nós possamos de fato nos humilhar em perceber que nada dessa salvação que está sendo nos oferecida é mérito nosso. É um passo de Deus em relação a nós. E se virmos Cristo e crermos nele, e esse crer nele é reconhecer a nossa maldição, a nossa insuficiência, então nós teremos do pão da vida. O nosso risco aqui é de, na verdade, não ter reconhecido isso ainda. Não ter reconhecido a nossa insuficiência, a nossa maldição. Mas os que recebem vida, recebem a começar agora. Eu separei aqui uma citação sobre essa vida eterna que começa agora, que eu acho interessante para a gente perceber o que está acontecendo. De acordo com N.T. Wright, a vida eterna é a qualidade de vida compartilhando a vida interior de Jesus. É Jesus compartilhando a sua vida interior, a sua conexão com o Pai. Porque ele fala: vocês não têm vida em si mesmos, eu tenho vida em mim mesmo. Oferecida de imediato a todos os que creem. O termo eterna conta-nos qual é o tipo dessa vida e também que ela continua após a morte. Essa é a vida da era por vir, a nova vida que Deus já havia planejado conceder ao seu mundo. A oferta do Pai é a vida eterna, mas que é algo de usufruto imediato na vida interior e de usufruto corpóreo e real na ressurreição. Jesus está lidando primeiro com o problema da morte por dentro. Mas ele não está propondo uma existência onde a gente vai ser fantasminha. Não, essa vida que começa
por dentro, culminará em ressurreição. Mas o que é legal é o seguinte, e o Felipe Barros gosta muito desse texto, é que o poder que ressuscitou o Cristo dos mortos já está no nosso interior. Então se trata do mesmo poder, né? Quando Paulo mais tarde vai falar, o Espírito que ressuscitou, vocês já receberam o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Então quando a gente fala dessa vida no interior, não é como se fosse algo mais fraco, algo menor em poder, não. Esse poder que irá de nos tirar dos túmulos para uma existência como a de Cristo em corpo glorificado. É esse poder, essa conexão com Deus, o Espírito de vida que a gente cantou aqui, que nós já estamos recebendo no nosso interior. Essa qualidade de vida que é proposta para nós. Agora, quem tem essa vida? Quem come a carne e bebe o sangue do Filho do Homem. Isso aqui é impactante e o povo não aguentou e nem entendeu. Então Jesus estava se colocando novamente como fonte de vida. Ele está usando uma linguagem visceral, uma linguagem de carne e sangue, uma linguagem que gera uma imagem mental ruim de ver. E a cruz é uma imagem mental ruim de ver. O que ele está dizendo aqui é que literalmente ele dará a sua carne e o seu sangue pelo mundo. E na cruz isso fica, e assim como ele partiu o pão, deu graças e alimentou a multidão, ele será partido para o alimento de muitos. Ele será moído, e daqui a 1 ano ele estará dizendo para os discípulos isso: esse pão é como o meu corpo que se parte, que é moído por vocês. Esse sangue, esse vinho é como o meu sangue. Esse vinho é o meu sangue, que foi dado por vocês. Então Jesus está se colocando como verdadeira comida e bebida. Aquilo que é importante, de fato, de nos alimentar. E é a isso que nós apontamos quando ceiamos. Agora, a ceia final, que aponta para a realidade invisível de que o verdadeiro alimento que nós comemos é Jesus, seu corpo, sangue, e que é isso que nos sustenta. A coisa bonita disso é o paralelo com a árvore da vida, porque agora foi nos dado de comer uma refeição diferente. Agora foi nos dado de comer de volta da árvore da vida. Não mais do jeito que Eva comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou e comeu para ela. Mas até o jeito de comer é diferente. Nós damos graça e repartimos. É uma nova qualidade de vida, uma reconexão com Deus. A cruz de Cristo, diz um teólogo de linha ortodoxa oriental, é a árvore da vida plantada no Calvário. Ele morreu numa árvore. Ele se fez maldito, pendurado numa árvore. E o texto fala: maldito aquele que morre pendurado no madeiro. Então, numa árvore agora plantada no Monte da Caveira, num lugar de morte, nós temos acesso de novo à árvore da vida. Agora, se apropriar dessa vida de Cristo não é simplesmente receber isso. É fazer como Pedro entendeu. Ouvir as suas palavras, dar ouvidos às suas palavras de vida eterna. Ele estava falando sobre as suas palavras de vida eterna. É crer nelas. É se apropriar da vida de Cristo, se tornando progressivamente semelhante a Ele. E nós já vimos aqui também no último domingo que para os judeus não há diferença entre ouvir e obedecer. E essa é a grande ofensa para nós. Por que nós preferimos a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque comer de Cristo, comer da carne e do sangue de Cristo, é aceitar um projeto de existência que não é o nosso. É abrir mão do nosso próprio projeto de existência. É abrir mão do nosso próprio jeito de dizer e definir o que é certo e o que é errado.
em prol agora de se apropriar da vida que vem do Pai e se tornar semelhantemente, progressivamente semelhante ao próprio Cristo, que era o modelo de humanidade. Então ele é Deus doador de vida, mas ele é ao mesmo tempo um modelo da ciência, nos revelando que quem come dele vai progressivamente se tornando em uma pessoa doadora de vida também. Uma pessoa que transborda, uma pessoa que reparte, uma pessoa que, ao invés de pegar a comida, tomar e comer apressadamente, dá graça e reparte. E essa é a ofensa para nós, porque no fundo nós preferíamos manter o controle. Na nossa natureza carnal, nós preferimos manter o controle. Nós preferimos montar uma mesa em torno dos nossos próprios objetivos, e não para comer da carne e do sangue de Cristo. Participar da mesa de Cristo, comer do próprio Cristo, é abrir mão do seu projeto para você mesmo. Eu vou repetir. Participar da mesa de Cristo é abrir mão do seu próprio projeto para você mesmo. É uma existência onde você não mais se idolatra e fica preenchendo o seu próprio vazio existencial. Agora eu tenho uma boa notícia. É uma existência sólida. É uma existência de não vazio. É uma existência de abundância, de paz interior. É uma existência onde você permanece em Cristo e Cristo permanece em você. É a existência para a qual você foi criado. Paz com Deus, paz com o próximo. Vida em comunhão. Você vai estar liberto do cativeiro de ter que fazer a sua vontade e viver só do seu jeito. Então tem gente que vai olhar para isso como uma maldição. Mas a palavra nos revela que é uma bênção. Comer de Cristo. A vida que Ele propõe é uma vida como Ele é. Sempre pronto então a repartir da nossa carne e do nosso sangue, para que os outros tenham de comer. E é aí que a gente foge. É aí que a gente corre o risco de fugir. Mas a oferta do Evangelho é que a gente não fuja. É que a gente coma dessa carne, beba desse sangue e abrace esse projeto de vida de se tornar semelhante a Jesus. Sempre conectado com Ele. Eu iria encerrar, mas eu não vou aguentar não. É muito interessante que ontem aconteceu bombou nas redes sociais, né? A paródia da Santa Ceia, que rolou nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas de Paris. Acho que pelo menos metade aqui deve ter visto isso, né? É muito interessante isso. E a gente veio falar justamente sobre Cristo dar de comer aqui hoje, nesse paralelo com a ceia. Cara, uma coisa que me marcou muito nisso é que o que realmente nos ofende naquela situação? Quando a gente olha para aquela paródia, né, para aquela profanação que seja, o que realmente nos ofende? Nos ofende que tenha pecadores na mesa? Que a gente é tão ruim quanto qualquer outro pecador, né? Deveria ser isso. Nos ofende que é um escárnio da nossa fé? É um escárnio. Quando nós não estamos em guerra, Cristo já ganhou, Ele já é rei, e a igreja já reina com Ele nas regiões celestiais. Então, se a gente se rebaixar a responder um ataque, a gente não entendeu que a nossa missão é que a gente já ganhou e a gente tem uma proposta de reconciliação para o mundo. Agora, a partir dessa visão de que a gente tem uma proposta de reconciliação para o mundo, quando a gente olha para aquela imagem, não como um ataque, mas como uma exegese cultural do que de fato está acontecendo no mundo, sabe o que a gente vê ali que é marcante? Cristo não está no centro da mesa. Cristo não está na mesa. E o que está no centro da mesa? O projeto de identidade autoafirmada pelo ser humano. E vários projetos de eu posso ter a identidade que eu quiser. Que é o contrário. Por mais que a mesa do Senhor seja uma mesa aberta para pecadores, é o contrário do que a ceia quer dizer. O que a ceia quer dizer é me alimentar dele e me tornar semelhante a ele.
intimamente semelhante a Ele. Mas aquela imagem é uma imagem apropriada da cultura do nosso tempo, e de todos os tempos, talvez, de que os seres humanos estão mais interessados em se reunir em torno dos seus próprios projetos e santificar a sua própria visão da sua própria identidade. A cultura do que o que eu quiser ser, eu é que defino, e isso é santo e não pode ser mexido. E a gente devia olhar para isso, então, não com raiva, mas com pena. Porque o pão da vida foi recusado. E com a mentalidade de quem vai se aproximar disso para oferecer pão da vida, sabendo que é tudo que a gente pode fazer. Oferecer uma proposta de vida onde a gente abandona nossas próprias definições de quem nós somos e aceita a definição de Cristo a respeito de quem nós devemos ser, semelhantes a Ele. Então aquela imagem é até uma exegese cultural apropriada. E a nossa reação, ela tem que ser nesse sentido, de entender que o pior do que a gente está vendo ali não é o escárnio. O pior é a rejeição de Cristo. E é isso que a gente tem para oferecer e continuar oferecendo, como aqueles que propõem a todos o ministério da reconciliação, que todos são bem-vindos à mesa do Senhor, desde que eles estejam dispostos a comer e beber do seu sangue. Amém, gente? Mas nosso desafio é nós mesmos, né? Estarmos dispostos a isso, em primeira instância. E nos manter, né, com o coração aberto a comer cada dia mais do pão que desceu do céu. E cada dia menos preocupados com os pães e as bebidas que nós temos para comer. Eu quero orar por isso. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu o pão. O Senhor nos deu o seu Filho. Obrigado, Pai, porque nós te rejeitamos completamente. E toda a imaginação do nosso coração era má continuamente. Até que o Senhor nos revelou o seu Filho na cruz. Obrigado porque naquela cruz nós pudemos ver toda a nojeira do nosso pecado. Toda a morte, todo o sangue. Aquela imagem horripilante de um homem maltratado ao seu extremo. Mas naquela cruz nós pudemos ver toda a grandeza do seu amor por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi para aquela cruz para nos alimentar, para nos abrir de volta um caminho para a vida, para que possamos comer do Senhor, que nós possamos, Pai, nos apropriar disso, não só nos cultos de ceia, através da simbologia tão bonita e tão espiritualmente significativa que o Senhor propôs, mas no nosso dia a dia, na medida que nós temos ouvidos as suas santas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando aqui. Amém.